Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é sempre muito bom, é sempre motivo de alegria nos reunirmos para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Esta palavra que sempre quer nos conduzir no caminho da vida, no caminho da salvação, no caminho da eternidade e ao mesmo tempo preparar o nosso espírito para também participarmos do banquete da Eucaristia, que é penhor da nossa salvação, mistério do amor de Deus por cada um de nós. Um Deus que não é um Deus distante, mas um Deus da proximidade. Um Deus que sempre vem ao nosso encontro. Um Deus que se aproxima de nós para nos salvar, para nos libertar de todos os males. Como nós ouvimos hoje neste Evangelho da sogra de Pedro. Aquela mulher estava adoentada, de cama, prostrada. Mas o Senhor Jesus se aproxima daquela mulher. Ou seja, é sinal da presença de um Deus que sempre vem ao encontro das enfermidades do homem. É sinal de um Deus que sempre vem ao encontro das enfermidades da comunidade. É um Deus que não um Deus distante, mas um Deus que sempre se faz um conosco. Um Deus que se compadece das nossas dores. Olha que Deus maravilhoso é o nosso, irmãos e irmãs. Olha que Deus perfeito é o nosso. Um Deus, repito, que se aproxima, que se compadece, que também sente as nossas dores. E por isso Ele nos cura e nos liberta. O simples fato de Jesus tocar naquela mulher restituiu-lhe a saúde. O Evangelho é contundente quando ele vai dizer: imediatamente ela se levantou e passou a servir. Olha que beleza o Evangelho de Jesus. Olha que beleza esta mensagem que nos é conferida neste dia, nesta quarta-feira. O Deus que se aproxima da comunidade. Um Deus que não deixa a sua comunidade adoecer-se. Um Deus que reergue a comunidade, símbolo da sogra de Pedro. Mas aquela comunidade, quando sente verdadeiramente a presença de Jesus, o que ela faz? Se coloca de pé e põe-se a servir. A sogra de Pedro, neste Evangelho, é símbolo da comunidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a nossa missão, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, é sempre estarmos a serviço uns dos outros, a serviço da comunidade,
Nós não fomos feitos, nós não fomos cumulados de tantos dons para que estes ficassem apenas para nós, para o nosso usufruto. Quanto egoístas nós seríamos se fosse assim, se pensássemos desta forma. Os dons que Deus nos conferiu são para que nós os coloquemos a serviço uns dos outros, para que possamos completar o que falta na vida do outro. É o Deus da misericórdia, é um Deus do amor, é um Deus que sempre relembra que a nossa vocação é o serviço. Portanto, nós nunca seremos os protagonistas da missão. O protagonista sempre é o próprio Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Nós somos apenas instrumentos seus para continuar a sua obra redentora no mundo. Aí vem a primeira leitura da carta a Coríntios. Aquela comunidade estava um pouco dividida, muita discórdia, muitas contendas, muitos probleminhas acontecendo ali. Uns se achavam seguidores de Apolo, outros seguidores de Paulo. Aí vem então Paulo dizendo: não existe isso, quem é de Paulo, quem é de Apolo. Existe uma comunidade. Nós precisamos nos compreender como instrumentos e não como protagonistas. Aquele que verdadeiramente se compreende como instrumento e não como protagonista, ele não promove a divisão na comunidade, mas ele promove sim a comunhão. A comunhão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos sempre deixarmos que a graça de Deus atue em nós. Não podemos nunca nos esquecer. Nós somos instrumentos, somos servidores, somos ajudantes, auxiliares. O protagonista da missão é sempre o próprio Deus. Deixemos Deus ser Deus em nossos corações. Deixemos Deus agir em nós. Assim como Ele se aproxima da comunidade, que nós sejamos mais próximos uns dos outros. Deus nos livre de causarmos divisão. É claro que cada um tem uma cultura, cada um tem uma criação, cada um veio de uma família, cada um vem de uma localidade, de uma regionalidade, mas é a diversidade que faz a beleza da igreja. É o Espírito Santo que congrega, que une a todos nós. Apesar de sermos diferentes, uma coisa é certa: nós somos cristãos. E não somos nós que devemos aparecer, não são os nossos pensamentos que devem prevalecer, mas sim os pensamentos do próprio Deus agindo em nós. Aí entra a humildade, a importância de sermos homens e mulheres pequenos, como falávamos no Evangelho de domingo passado. Copo cheio, não cabe mais nada. É preciso que nós vamos nos esvaziando de toda prepotência, de toda arrogância, de toda soberba, superioridade, para assumirmos de verdade a nossa vocação, sermos instrumentos de Deus, tal qual foi Paulo, tal qual foi Nossa Senhora, tal qual foi tantos santos e santas da igreja que nós celebramos nesse mês de agosto, que hoje estamos finalizando. Mês de agosto é o mês das vocações, e não é à toa que a igreja, na sua sabedoria, nos coloca neste mês de agosto a memória de tantos santos importantes da nossa igreja. Nós celebramos Santo Agostinho, celebramos Santa Mônica, celebramos a Assunção de Maria, Santo Afonso de Ligório no primeiro dia, São João Maria Vianney, tantos santos e santas que foram instrumentos e não protagonistas da obra que é do próprio Deus. E por isso elas foram frutuosas, por isso deram muitos frutos, porque quando nós queremos que os nossos pensamentos, os nossos ideais sejam enraizados, nós seremos frustrados, eles não darão frutos. Precisamos agir a partir da vontade do próprio Deus. Então que Deus nos ajude e que nesta quarta-feira, dia muito especial para esta comunidade, que tem como padroeira Nossa Senhora,
que ela também possa sempre nos conduzir ao encontro de Jesus. Que ela possa sempre nos inspirar na missão. Não somos protagonistas. O protagonista é o próprio Deus, o Espírito Santo agindo em nós. Nós somos instrumentos, servos, servidores, e precisamos nos esmerar para que realmente possamos já agora construir, pouco a pouco, o reino de Deus aqui, aquele que nós viveremos em plenitude um dia no céu. Então que Deus nos capacite, que Deus nos inspire e que Nossa Senhora caminhe conosco nessas estradas que não são fáceis de serem caminhadas, mas com a graça de Deus, com a proteção de Maria, nós sempre vamos ter êxito na missão. Abramos o Espírito, abramos o coração à graça e o amor de Deus, que vem para nos tocar e nos livrar de toda enfermidade, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos impede de servir. Que assim seja. Amém. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Momento agora das nossas preces.